Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui para falarmos agora um pouco sobre o Espiritismo, o que é o Espiritismo e como ele, né, nasceu essa doutrina, essa religião, enfim, como foi o seu princípio. Pois que muitas pessoas já ouviram falar do Espiritismo, mas não têm muita ideia de como se iniciou essa religião. Bem, nós vamos ver que não foi criada pelo homem, ok? Allan Kardec codificou essa doutrina, mas não foi ele que criou a doutrina espírita, ok? Muitas pessoas falam assim, eu sou espírita kardecista, como se Kardec tivesse criado. Então, hoje nós precisamos falar que somos espíritas kardecistas, porque outras religiões que até então não se denominavam como espíritas, principalmente as religiões que vieram da África, né? Eles, por muitas perseguições e preconceitos, depois que o Espiritismo foi conhecido no Brasil, eles passaram também a se denominarem espíritas, porque eles, na sua religião e cultura, eles trabalham, por assim dizer, com espíritos, ok? Mas nem sempre se denominaram espíritas. Começaram a se denominar espíritas a partir da vinda do Espiritismo para o Brasil. Bem, por isso precisamos falar que somos espíritas kardecistas, quando na verdade não foi Kardec que criou a religião, ok? Vamos dar aqui então a informação de como nasceu o Espiritismo. A princípio, então, Allan Kardec, vocês estão vendo aí o nome, é um pseudônimo, ok? Porque o nome dele está aqui, ó. Hipólite Leon Denizade Rivail, ok? Então, como muitos escritores fazem, né? Eles pegam um pseudônimo e botam, né? Como sendo aquele nome ali da obra, ok? Depois nós vamos entender isso mais no futuro, porque ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec. Mas o nome dele verdadeiro é Hipólite Leon Denizade Rivail. Até eu tenho que pegar porque o nome é um nome diferente, né? Do nome brasileiro, então eu sempre me esqueço. Eu falo muito que é Denizade Rivail, mas é Hipólite. Bem, gente, então como isso começou? Tudo isso teve início no meado de 1860 e pouco, 1850 e pouco, na França, ok? O Allan Kardec, ele era um cientista nessa época, ele tinha uma escola, né, etc e tal. Ele era um pesquisador, não religioso, mas era um cientista, ok? E ele conhecia várias pessoas que naquela época faziam reuniões para obter fenômenos. Mas esses fenômenos não tinham outro motivo que não a curiosidade. O fantástico, né? Existiam pessoas que se reuniam e faziam com que as mesas se levantassem ao ar, né, sem qualquer contato, cadeiras, as mesas emitiam sons estranhos e coisa e tal. Eram reuniões frívolas para assistir esse espetáculo, porque essas pessoas não sabiam do que se tratava. Essa que é a verdade. Allan Kardec conheceu algumas dessas pessoas e essas pessoas convidavam ele para frequentar essas reuniões e assistir esse espetáculo. E ele se negava sempre a frequentar essas reuniões porque ele falava que eram truques de mágicos, né, de ilusionistas e etc. Ele não ia ficar assistindo essas besteiras, ele não ia perder o tempo dele com besteira. Só que essas pessoas insistiam constantemente, estavam sempre lhe convidando e falando que não era truque, eram umas coisas que ele não conseguia explicar. As mesas levantavam de fato, as cadeiras, pereré, parará, emitiam sons, barulhos. E Kardec sempre se recusando, eu não vou nada, isso é besteira de vocês, vou me reunir para ficar
fazendo truquezinho e etc e tal. Bem, enfim, de tanto insistirem, ele falou, tá bom, eu vou fazer um trato com vocês, eu vou assistir uma reunião dessa de vocês, vou lá participar, mas eu vou desmascarar o truque que estão fazendo e vocês vão ficar tudo sem graça, que eu vou descobrir tudo. Eu vou provar que, não, que existe truque. Aí os colegas dele falaram, não, tudo bem. Você vai lá e descobre então. Não tem problema nenhum. Aí para vocês não vão ficar chateados comigo quando eu desvendar os truques? Aí o pessoal, não, claro que não. Vamos sim. Aí marcaram, bem, enfim. Foi sobre essas condições que Kardec se prestou a participar de uma reunião desse tipo. Quando chegando lá na reunião, claro, evidente, as pessoas se sentavam em volta de uma mesa, eles colocavam suas mãos sobre a mesa, se concentravam e coisa e tal, Kardec assistindo aquilo tudo. Para Kardec era um show, né? Era um espetáculo, era ilusionismo, era mágica, era embuste, era falso. Enfim, em determinado momento a mesa começou a se levantar, né? Subir. Isso foi subindo, e as pessoas tiraram a mão da mesa e a mesa, tiraram as suas mãos da mesa, e a mesa ficou suspensa no ar, sem qualquer, né? Ninguém sustentando, claro, evidente. Kardec então foi investigar. Achou que poderia ser aqueles fios de aço super resistente com um poder muito fino, que as vistas não conseguem observar, e não conseguiu ver fio de aço nem por baixo, nem por cima. Nada estava tocando aquela mesa. E observou que a mesa se movia aleatoriamente para um lado, para o outro, e coisa e tal. E Kardec ficou, não, vou descobrir, não descobri dessa reunião, e ficou encucado com aquilo. E depois daquilo acontecer, a mesa fez os seus barulhos e desceu ao solo normalmente, e a coisa acabou. E Kardec falou, vou descobrir na próxima reunião, vou estudar mais sobre o caso, como fazer isso tudo, e na próxima reunião vou desvendar isso, vou descobrir. E as pessoas perguntaram, e aí Kardec, o que você achou? Ele falou, não tenho opinião ainda nenhuma para dar a esse respeito, mas na próxima reunião eu vou observar mais. Bem, enfim, então foi marcada uma nova reunião, e Kardec então começou, antes da reunião começar, no dia determinado, ele foi, verificou o ambiente todo, os cômodos da casa, que era feito isso numa casa comum, né? De um dos frequentadores, claro, de um desses caras. E procurou tudo à volta, se havia alguma coisa, alguma embucha, algum efeito magnético, que a gente sabe do poder do ímã, né? Kardec pensou em tudo, e foi nos cômodos da casa, viu se tinha alguma coisa, um fio escondido entre uma parede e outra. Bem, fez uma vistoria totalmente na casa e não encontrou nada. E a reunião se deu início e novamente a mesa se levantou e ficou ao ar e coisa e tal, emitindo alguns sons. E Kardec pensou, como isso poderia estar acontecendo? Que força fazia com que aquela mesa se levantasse daquela forma e ficasse aleatoriamente sobre a cabeça das pessoas, de um lado para o outro, até que ela viesse se colocar novamente na posição inicial? E Kardec ficou surpreso com aquilo tudo e pensou com ele, tem que ter uma força por trás disso, e eu vou descobrir que força é essa, porque toda ação inteligente, claro que tem uma força por trás, né? Ação e reação, isso é uma coisa lógica. Se a mesa levantou, tinha que ter uma ação, né? Forçando aquela mesa a levantar. Que força era essa? Que ação era essa? Ok? Então, e aquele barulho na mesa, o que significava aquilo? De onde vinha isso? E Kardec, pensando sobre como poderia ele, que caminho tomar, decidiu então, por uma decisão dele, achou por bem fazer perguntas a essa força, a essa mesa, né? Pedindo à mesa que respondesse com um sim, um toque na mesa, um barulho, né, que a mesa emitia ações, e um não, assim, né, quando a resposta fosse negativa, ok? Então, basicamente, foi assim que começou. Espírito nem tinha esse nome na época. Era uma força que ninguém sabia que força era aquela que fazia com que a mesa levantasse. Não tinha esse nome de espírito, de alma, não tinha a menor ideia de que força era aquela, ok? Então Kardec
começou as suas perguntas básicas, através da resposta sim e não. Um toque sim e 2 toques não. E Kardec começou com a pergunta básica. Tem alguém aí? Se tem, bate na mesa uma vez, dá um toque. A mesa respondeu sim. Aí Kardec, caramba. Aí Kardec começou. Você é o quê? Tipo assim, você é uma energia? Aí a resposta. Vocês entenderam? Não, não é uma energia. Você é alguém? Aí, sim. Vocês estão entendendo? Então o Kardec tem que fazer muito bem essas perguntas, porque não sabia quem ia responder, que força era aquela. Então, através dessas perguntas, foi que em determinada época, e Kardec pesquisando, não foi um dia, uma semana não, gente. Durou muito tempo. Me parece que foram 10 anos Kardec pesquisando até que publicasse o primeiro livro. Mas o início se deu assim, e Kardec foi aprimorando esse contato. Quando ele teve conhecimento que aquela força era uma força inteligente, que ali se trazia uma personalidade por trás daquela força. Aí Kardec foi aprimorando esses contatos. Mas isso levou 10 anos para ele conseguir aprimorar mais. Até chegar no que é o Espiritismo hoje, a escrita feita, a psicografia, a psicofonia que é falada, não é verdade? E a sensibilidade foi se ampliando. Mas esse foi o trabalho inicialmente. Não existia esse nome de espírito. Espírito foram as informações que esses espíritos deram para Kardec. E explicaram que são espíritos de pessoas que já viveram na Terra. Simples assim. Mas esse simples assim não foi simples para Kardec descobrir isso. Ok? Então, depois de 10 anos de trabalho, foi se modificando essas comunicações até chegarem na comunicação escrita propriamente dita. Agora, como poderia Kardec acreditar que aquela inteligência estava falando a verdade? Né? Viu uma inteligência, chegou um ponto que os médicos já escreviam. Aí aquilo foi se tornando uma coisa séria. Como ele poderia confirmar que aquela inteligência estava falando a verdade ou mentira? Por exemplo, o espírito que se manifestava falava, eu quando estava vivo na última vida, estou dando exemplos, tá? Meu nome era João, eu morava em tal lugar, eu vivia assim, assim, assado e morria assim, assim, assado. Ok? Aí Kardec, pegando essa informação, foi na tal cidade que o João morou, confirmar se existia esse João, se ele era casado, as informações que o Espírito deu. A partir daí, ele confirmando que era verdade, que tinha existido uma pessoa chamada João Sim, que tinha vivido assim, assim, assado, e tinha desencarnado assim, e etc e tal. Ok? A partir dessa confirmação, é que de Kardec viu que existia uma coisa séria. E o que eram espíritos que até então Kardec desconhecia? Eram espíritos, era o quê? As almas das pessoas que viveram na Terra e tinham morrido. Ou seja, eu já tive falado, depois que a gente sai do corpo, nós nos denominamos espíritos. Mas enquanto estamos ligados ao corpo, nos denominamos alma. É a mesma coisa. Só para podermos diferenciar de estar vivo no corpo e fora do corpo, espírito. E explicar para Kardec que esse processo, né, de nascer se dá constantemente na vida do espírito, nascer e renascer. Explicou o que é reencarnação. Explicou para Kardec aquela passagem de Jesus, né? Porque querendo ou não, Kardec teve que ficar voltado para a parte religiosa, que está na Bíblia, para confirmar essas coisas. Então o Espírito confirmou que, quando Jesus falou, perguntaram, né? Porque segundo os contos antigos, bíblicos, diziam que Elias ia reencarnar, né? Ia ser o Messias no futuro, ia reencarnar. Bem, enfim. Quando perguntaram a Jesus se ele era o Messias, ou seja, se ele era Elias reencarnado, isso está na Bíblia. Tu és então Elias reencarnado? Aí Jesus responde, eu não sou Elias. Eu não sou Elias. Porém, Elias já esteve aqui e o trataram como quiseram. E ele estava falando de quem? Do seu primo João, que tinha sido o quê? Assassinado, né, por Herodes, é isso?
cortar a cabeça de João Batista e entregou lá para a filha, ficou aquela coisa louca dele lá. Bem, enfim. E Jesus se refere a quem? Que João era o quê? A reencarnação de Elias. Então Elias realmente voltou, reencarnou como João, que era consanguíneo de Jesus, sendo primo, né, de Jesus Cristo. Então, essas questões foram muito bem pesquisadas por Kardec, perguntando a esses espíritos essas coisas. A revelação mais importante do espiritismo, na minha opinião, é exatamente essa, da reencarnação, afirmando aquilo que Jesus já havia dito há tempos atrás, afirmando que tudo que passamos aqui são consequências das nossas escolhas que fizemos na própria reencarnação. Por exemplo, eu vou nascer. Então eu escolho nascer assim, assim, assado, sob certas condições financeiras, físicas, no meio familiar, etc e tal. Para quê? Para evoluir, para reparar alguns erros que eu cometi contra algumas pessoas, que todo mundo erra, isso é uma coisa natural, né? Como é que a gente não vai errar se a gente está aprendendo? É impossível. Então eu peço para vir sob certas condições, certos meios, e assim eu vou me aprimorando aos poucos, gradativamente, reparando os erros e adquirindo conhecimento. Esse processo é constante, ok? Quanto tempo demora esse processo? Até que cada um de nós consigamos atingir a evolução máxima de espíritos puros. Só sobre essas condições de espírito puro, quando a gente conseguiu adquirir todos os conhecimentos que comporta o espírito conhecer, o espírito já não precisa mais reencarnar. Ok? Aí o espírito fica o quê? No céu sem ter o que fazer? Não. Esse espírito vai continuar na sua vida ajudando aqueles que estão atrás, sempre trabalhando para o bem. Certo? Que lhe dá um prazer imensurável. A gente não consegue ver isso, né? Entender isso. Mas hoje entenderemos melhor. Porque tem gente que tem prazer em ajudar os outros. E dá uma satisfação que não, sabe, a pessoa não consegue dizer, eu tenho muito prazer, eu gosto, adoro ajudar. Nós ainda não conseguimos sentir muito bem como é esse prazer. Algumas vezes nós sentimos isso. Quer ver quando nós sentimos? Quando você ajuda uma pessoa que você ama, pode ser o teu filho, pode ser a tua mãe, teu pai, um irmão próximo, uma pessoa que você ame. Quando você ajuda aquela pessoa que ela estava precisando de muita ajuda, você consegue a gratidão daquela pessoa, a satisfação que nós temos é momentânea. Imagina isso elevado a 1000, uma potência de 1000. Então é um prazer indescritível, né, para esses espíritos, ok? Então ele vive em constante contemplação de prazer, de poder ajudar. Esse poderíamos dizer que é o céu. Então eu acho que essa maior contribuição que essa doutrina espírita pode nos dar, nos informar isso, né? Primeiro que não existe céu e inferno, é evidente que não, e que nós, quando saímos do corpo, vamos para a pátria espiritual e passando por determinadas coisas de acordo com a vida que tivemos aqui na Terra, ok? Até que a gente compreenda melhor onde estamos, né? Quando estivermos desencarnados. Esse é um processo comum e natural. Então, gente, agora vamos entender por que o Espiritismo se tornou uma religião, uma doutrina. Primeiro que a revelação feita pelos Espíritos não era para se tornar uma religião. Olha bem o caminho que é. Jesus não criou religião. Você vê como a doutrina espírita está muito perto dos conceitos de Jesus Cristo. Jesus não deixou nada escrito. Jesus não criou religião. Jesus falou, amai-vos uns aos outros, né? Como o vosso Pai vos ama. E eu também, claro. Bem, enfim, esse é o Jesus. E a doutrina espírita veio com o mesmo propósito. É muito interessante isso. Nós, que é espírita ou quem não é, preste bem atenção nesse fato que muitos de nós não nos apercebemos disso. A doutrina espírita não era para ser religião, mas sim uma explicação para as coisas que as religiões até então não conseguiam entender, nem responder, nem explicar. Então ela trouxe a revelação, confirmando o que Jesus havia dito, da reencarnação. Veio esclarecer um pouco mais do que acontece com cada um de nós, de acordo com a vida que temos aqui, que vamos passar na vida espiritual, e que esse processo é contínuo, até alcançarmos uma evolução maior. Essa é a grande revelação.
Mas, no entanto, por que ela se tornou uma religião? Quando Kardec publicou seu primeiro livro, o livro Dois Espíritos, a Igreja Católica se sentiu ameaçada. Porque a Igreja Católica sempre quis, né, infelizmente, os seus dirigentes, lá quem seja o nome, Papa e por aí vai, quiseram dominar a população. Então eles se sentiram ameaçados. Achavam que vinha alguma coisa que ia ameaçar. Por que ameaçar a igreja? Porque eles tomaram conhecimento do livro e foram ver que os espíritos estavam falando, né, sobre reencarnação, uma coisa que a Igreja Católica nunca aceitou. Sobre a evolução do espírito, coisa que a Igreja Católica nunca aceitou. Ela sempre determinou nos seus dogmas que a pessoa morre, se arrepender vai para o céu, se não se arrepender, foi mal, vai para o inferno, ou se for mais ou menos, vai para o purgatório aguardar o juízo de Deus. E vem, não uma religião, mas uma informação contrária às ideias do catolicismo. Ele se sentiu ameaçado. Então vamos contra essa ideia, essa religião que está indo contra a igreja, que é uma religião que está falando com Satanás. Então, para eles se fortalecerem e darem base aos seus fundamentos, né, terem força sobre essa coisa, foram dizer que o espiritismo mexia com o capeta, com o diabo, com o demônio, com Satanás. Até hoje muita gente fala isso. Não é verdade? Então, perseguiram. O primeiro livro que Kardec publicou, ele, se eu não me engano, mandou para a França, o livro dos Espíritos, e os padres lá, quando souberam disso, mandaram queimar os livros todos, dizendo como sendo demoníacos. Quando a Igreja Católica fez isso, abominando a ideia do espiritismo, dizendo que era uma religião de bruxos, despertou a curiosidade de um número muito maior de pessoas. As pessoas ficam curiosas, né? Por que livro é esse que foi proibido? Por que a Igreja Católica está proibindo? Vamos ver que coisa é essa. Então despertou a curiosidade muito mais do que se os livros tivessem sido vendidos naturalmente nas livrarias. Então, despertou. E a Igreja Católica sempre falava que era uma religião, era uma religião, era uma religião. Se nós pegarmos bem, entendemos bem o espiritismo, até os espíritos falam mesmo isso. A doutrina espírita será a religião do futuro? Os espíritos responderam, não, mas será o futuro das religiões. Veja quanta riqueza de informação. Não vai ser a religião do futuro? Ela não veio com esse propósito. No entanto, ela veio para dar explicação àquilo que as religiões não conseguiram até então dar. Então o espiritismo ele cabe dentro de todas as religiões. Porém, as religiões, por ainda serem, né, na figura dos homens, completamente o quê? Egoístas e vaidosos, não querem admitir seus erros. Adão e Eva, a história, a ciência já provou que está errado. O mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou. Também a ciência já provou que não, que o planeta Terra foi formado de camadas a camadas, levou milhares e milhares e milhares de séculos para uma transformação a outra. Entenderam? Então as religiões querem manter-se numa mentira, como se fosse admitir o erro, ela fosse ficar pequena, muito pelo contrário. Mas o que é isso? É a vaidade, é o orgulho do homem, que quem dirige as religiões são os homens. Diferente da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem um cara que criou, não foi Kardec que criou. Foram as informações dos espíritos. Kardec só fez o quê? Escrever. Confirmar, ver a veracidade dos fatos, daquilo que os espíritos falavam, se era verdade ou mentira. Inicialmente ele foi confirmando. Ele não só fez esse trabalho, essa pesquisa na França, não. Né? Vocês sabem que na Europa os países são todos vizinhos. É um continente onde todos os países são vizinhos. Então ele viajou para outros países, procurando encontrar, e onde encontrar informações de espíritos de outros países, para ver se a informação que ele tinha do espírito, né, a informação que o espírito da França havia lhe dado, confirmava com a informação do espírito lá da Holanda, da Itália, de outro país que seja. Então ele foi cruzando essas informações e vendo se havia veracidade, no mínimo,
né, uma unicidade de informação, pensamentos e ideias semelhantes e iguais, ok? E aí ele foi confirmando tudo isso aí. Então, gente, espírita, essa palavra não era sequer pronunciada antes de Kardec, nem pelo Kardec, nem por ninguém no mundo. Se falava de alma penada, lembra? As pessoas, alma penada. Ninguém falava de espíritos. Depois desse trabalho de Allan Kardec, é que apareceu a palavra espírito. Por assim dizer, ela já existia, claro, mas, no entanto, foi que se tornou vulgar, se tornou conhecida. Espíritos. Ok? Então, na verdade, a doutrina espírita, ela veio para ser o quê? Uma filosofia de vida. Só que nós homens, infelizmente, transformamos tudo para pior. Foi assim que fizeram com Jesus. Foi assim que fizeram no Novo Testamento. Na Bíblia atual, a Bíblia de Moisés também foi toda transformada. A Bíblia atual também é toda transformada. No Concílio de Marcélia, não foi isso? Que Constantino determinou que fosse feita a Bíblia moderna. No entanto, ele pegou os trechos das informações que o apóstolo Jesus deram, aquilo que interessava a ele, que ele achava, se eu boto, se eu não boto. Então, que sagrado é uma coisa que o homem mete a mão, se torna podre. Querendo ou não, vocês me desculpem, mas não deixa de ser verdade. Tudo que o homem põe a mão, ele estraga. Mas tudo que vem de Deus, não, ele é puro. Nós viemos de Deus, nós somos puros. Mas quando estamos no corpo, aí nos tornamos o homem. Espírito e corpo. É um homem. E daí, recebemos influência de todas as partes, de todas as formas. São essas influências que precisamos aprender a lidar com elas. Ok? Então, gente, sem fugir do assunto, é o importante. O espiritismo nasceu assim, sem nome, sem identidade. Não era religião, nem era de intenção ser religião, mas sim uma filosofia de vida, nos dando as informações necessárias, o porquê de você fazer isso ou aquilo. Os resultados das coisas que fazemos assim ou assado. Porque esses espíritos que trouxeram essas informações contaram o que aconteceu com eles depois que eles desencarnaram. Vieram espíritos que falaram para ele, fiz isso, errado. Cheguei aqui, sofri. Passei por isso. E vou voltar na Terra para melhorar a minha condição. E outros que falaram, eu fiz tudo certo. Eu cheguei aqui, fui muito bem tratado, muito bem recebido. Esse é o céu que Jesus prometeu. Faça o bem e será recebido pelos céus. É isso que o Espiritismo veio confirmar. O Espiritismo veio confirmar as palavras de Jesus. Não outra coisa, gente. Embora alguns espíritos ainda tragam nessas informações todas trazidas pelos espíritos, né, ainda tragam, né, um pouco do seu entendimento equivocado de Deus. Vocês vão ver que alguns espíritos vão falar que Deus vai castigar por isso, por aquilo. Quando Jesus nos apresentou um Deus bom, piedoso e amoroso. Primeiro, ele tem que ser justo, na sua excelência, e amoroso. Se ele não tiver amor, nem for justo, não vem de Deus. Ok? Não vem de Deus. Então, justo e amoroso sempre. Deus não castiga ninguém. Ninguém nasce aqui para pagar, sofrer. Da forma que pensa, que Deus castiga. A pessoa nasce aleijada, com deficiência física, pobre, miserável, feio. Enfim. Deus está castigando. Deus não castiga ninguém. Nós é que pedimos para vir assim um assado, para aprendermos a lidar com isso ou com aquilo. Esse é o processo natural. E se a gente não aprende numa vida, alguma coisa a gente aprende sempre a dar valor, certo? E quando saímos dessa vida, nos preparamos para uma vida futura. É as vidas que temos, todas elas, a vida que iremos ter será sempre melhor do que a vida que temos anteriormente. Porque isso é evolução. Vamos entender muito bem isso. Vamos supor que na vida passada eu tenha sido uma pessoa rica, milionária, poderosa, e abusei da fortuna, abusei do meu poder. Que vida maravilhosa, mas eu morri. Não vivi para sempre, ninguém vive. Aí eu desencarnei. Eu tinha uma vida de abundância extrema. Todo mundo naquela época me idolatrava. Poxa, fulano foi rico, famoso, conhecido, popular, uma figura importantíssima na sociedade. Bacana.
aí eu desencarno. Aí eu reconheço que usei a vida inadequadamente, abusando do poder que eu tinha, sem dar atenção às coisas que me fariam crescer moralmente. Aí me envergonho e vejo a minha necessidade, porque eu quero melhorar, eu quero ir para o mundo melhor, eu quero ser melhor do que eu sou moralmente, nesse sentido. E vejo que o único jeito é eu vir numa situação de pobre, para dar valor à pobreza, não maltratar os pobres e tudo mais. E vir nasço feio sem ter condição alguma de alcançar a riqueza e o poder. Eu me proponho a isso, para eu poder evoluir. E assim eu nasço. Então, se um ser de fora olha e fala, aí, cara foi rico numa vida passada, poderoso, agora nasceu pobre, miserável e feio. Ele andou para trás, é a visão do homem acanhada. Então a vida atual é pior do que a vida passada, se for falar materialmente, sim. Mas nós não somos matéria, somos energia. Se for falar de moral, aí vamos entender. Moralmente eu avancei, porque eu descartei toda a materialidade e me preocupei com a minha moral, com o meu bem-estar interior, com a minha consciência. Então na visão do homem eu andei para trás. Na visão do espírito eu estou evoluindo. Então nunca a nossa condição social é compatível com a condição moral do espírito. Vamos entender muito bem isso. Certo? Existem poucas pessoas que estão numa condição material adequada com a sua condição moral. Equilibrada. Quero falar equilibrada. Ok? Que a pessoa tem uma materialidade tranquila e que tem uma moral também muito boa, fazendo bem para o próximo. É pouco. São poucas pessoas. Mas existem. Então esse espírito está equilibrado sobre esse aspecto, na moral e na intelectualidade. Mas a maioria não está. Vocês observam que as pessoas às vezes têm muito poder, têm muito dinheiro. Como ele conseguiu aquele dinheiro? Sob que condições? Sob que forma? Abusou, roubou, matou, enganou? Não é verdade? E por aí vai. E tá bom. E se ele adquiriu honestamente, o que ele faz do dinheiro dele? Da riqueza que ele tem, ele ajuda as pessoas, ele contribui com o progresso da humanidade, com o progresso moral e dele mesmo. Será? Não estou aqui para julgar ninguém, mas a gente observa naturalmente que a maioria não é assim. A gente vê gente miserável, passando fome na rua, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter o que se calçar, sem ter o que se vestir, e mora na rua. Enquanto outro rouba fortunas de dinheiro público. Pois é. Vemos pessoas pobres, que não aguentam a pobreza, vai para a rua assaltar, matar, ou para participar de tráfico de drogas, porque dá mais dinheiro, ou se envolver com milícia, tudo para escolher materiais. Então o mundo é assim. Está assim. Até quando eu não sei. Ok? Então, não vou continuar a falar muito aqui, porque eu vou entrar em outras questões. Mas foi assim que nasceu o Espiritismo. Sem pretensão de ser religião, sem pretensão de ser doutrina, mas sim com a vontade firme de esclarecer, de esclarecimento. Mas, infelizmente, tomou esse caminho que vai ficar, é muito difícil, né, se tornou uma religião e alguns centros, alguns espíritas criam alguns dogmas e por aí vai. Mas foi assim que nasceu o Espiritismo. Ok? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa informação. Qualquer coisa me perguntem e se eu puder responder, claro, terei imenso prazer em falar com cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.